Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Falando de Loterias, o canal trazendo aí mais uma planilha para Duque de Dezena garantido, jogando com 20 dezenas e jogando com 30 dezenas. Jogando com 20 dezenas vai ser para linhas de 2 e jogando com 30 dezenas vai ser para linhas de 3. E nós colocamos um cálculo, mas antes de entrarmos no cálculo já vamos direto para o nosso aviso de sempre. O canal Falando de Loterias tem como objetivo aumentar as chances de premiação, não há promessa de prêmio. Nesse caso aqui, senhores, acertou duas, vai ter Duque de Dezena. Acertou 3, vai ter Duque de Dezena, porque essa planilha foi feita para Duque de Dezena. Eu coloquei ali, deixei o terno de dezena, porque às vezes dá, às vezes. Então ela não foi desenvolvida para terno de dezena. Então tem que contar muito com a sorte para o terno. Então ela é garantida para Duque de Dezena. Então vamos aqui aos cálculos aqui que eu já deixei pronto. Então uma linha para apostas para linhas de 3 é equivalente a 3 apostas. Se é equivalente a 3 apostas, se você apostar R$1, vai ter dividido para 3, que vai ser 0,33, uma dízima periódica. E a premiação aí vai ser de R$100 aproximadamente aí dentro da plataforma, que paga R$300 a cada R$1. Então você apostando aí R$1 em cada linha, vão ser equivalente a 100 apostas, senhores, 100 apostas. Mas aí você vai estar jogando com 20 ou com 30 dezenas. Então, para que isso ocorra, vamos para cá. Presta bem atenção e não fica pulando o vídeo. Temos a coluna 1, coluna 2 e a coluna 3. Se você quiser jogar com 20, você vai preencher a coluna 1 e a coluna 2 e fazer as suas apostas. Quiser jogar com 30, vai preencher as 3 colunas. Vai se formar os jogos em linhas de 3. Então eu deixei aproximadamente aqui. Se você acertar, só não vai ter prêmio se você acertar, por exemplo, 5 dezenas dentro da mesma coluna. Aí não vai ter prêmio, tá? Se você acertar tanto na coluna 1, quanto na coluna 2, quanto na coluna 3, não vai ter prêmio. Se acertar os 5, agora se for dividido para mais ou para menos, então vamos aqui, ó. Se acertar um número na coluna 1 e 4 números na coluna 2 e coluna 3, vai ter 4 Duque de Dezena. Se você acertar 2 números na coluna 1 e 3 na coluna 2 e 3, vai ter 6. Se você acertar 3 números na coluna 1, 2 números na coluna C2 e C3, vai ter 6. Se você acertar 4 na coluna 1 e 1 apenas na coluna C2 ou C3, vai ter 4. Então aqui é um cálculo aproximado aí. Mas os senhores vão ver que vai estar dentro dessa métrica aí. Então vamos numerar. Então numeramos aqui vamos contar primeiro aqui. Vamos acertar qualquer número aqui na coluna 3, na coluna 1, desculpa, o 3 e o 17 da coluna 2. E aí nós temos um apenas, certo? Acertou, tanto faz na coluna 1 quanto na coluna 2 ou coluna 3, um em cada vai ter um Duque de Dezena. Se você acertar mais um número, aí começa aquelas métricas que a gente informou lá embaixo. Vou colocar aqui o 26. Já temos 2 Duque de Dezena. Vou colocar mais um número ali da coluna 3, 22. E aí foi para 3. Então vai ser 1 e 4. Vamos dividir aqui. Vou colocar a coluna 19, coluna 2. E aí, ó, ficou 1, nessa métrica aqui, ó. Acertou 1 e 4 nas outras colunas, então deu 4, tá aqui, ó, 4. Eu não vou utilizar o sorteador porque é dentro dessa métrica aqui que eu estou falando,
que vai acontecer. Se você acertar em dois números aqui, por exemplo, o 2 e o 7, não tem prêmio nenhum. Foi o que eu falei, se acertar dentro da própria coluna não vai ter prêmio nenhum. E aí acertássemos o 13 e o 19, e aí já deu 4. E aí eu vou colocar mais um número aqui. Foi 2 na primeira coluna e 3 nas demais. Vou colocar aqui o 28. E aí fomos para 6, ó. Eu coloquei 2 nessa daqui, ó. 2 e 3. Fui para 6. Vamos apagar aqui. Vamos para... Só apagar só os números aqui, os demais aqui. Vamos colocar 3 números na coluna 1. 9 e 2 nas demais colunas. Já temos 3, vamos colocar o 30. E aí, ó, foi para 6. É nessa métrica aqui de baixo, ó. 3 a 2. Deu 6. Vamos aumentar mais um número aqui. Vamos colocar 4 números aqui. E deixar um número apenas. Colocar aqui o 5. E aí foi para a métrica de baixo, ó. 4 a 1. Foi para 4 duque de dezena. Então ela, quando é que ela vai dar o terno de dezena? Então por isso que eu falo, são muitas apostas, são 100 apostas. Então os senhores têm que acertar um número na coluna 1 e 2 números seguidos na coluna 2 e 3. Por exemplo aqui o 12 e o 22. Se eu colocar o 2 ali, aí o 12 e o 22, e aí nós vamos ter ternos de dezena. Então é a única condição. Se acertar, vou colocar aqui o 17 e o 27. Temos 2 ternos de dezena. Um com 2, 12, 22 e o outro com 2, 17 e 27. É a única forma. Então eu concito os senhores a não jogar para terno de dezena. Isso aqui é para duque de dezena. Fazer só mais um exemplo aqui. Vamos colocar o invertido aqui, acertando 4 dezenas. Vou botar 12, 17, 24 e 30. E colocar um número apenas da coluna 1. Colocar o 1. E aí nós temos 4 duques de dezena. Quando é que, se eu acertar aqui dentro da mesma linha, se eu acertar aqui o 14 e o 24, e aí nós temos 10 duques de dezena. Ó, 10. Se acertar dentro da mesma linha da coluna 2 e coluna 3. Vamos colocar aqui 7, fazer só mais esse aqui, 7, 11 e 25. E aí temos 2 duques de dezena. Bom, senhores, eu vou passar a noite inteira colocando os números aqui, mostrando para os senhores que a planilha é um fechamento. Um fechamento dentro dessas condições que eu passei para os senhores. Então, se tiver alguma dúvida, assiste o vídeo novamente ou pergunta para a gente no nosso WhatsApp. Dá ênfase aí no nosso WhatsApp, tá aí o nosso WhatsApp. Então qualquer dúvida pergunta pra gente aqui. Bom, senhores, essa foi a planilha de hoje. Vamos para a próxima. Fiquem com Deus, boas apostas e até o próximo vídeo. Fui!